Em junho de 2021, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil para o CRB e após o vexame ainda veio um empate em casa contra o grande rival Corinthians, o que fez com que a torcida pedisse a saída de Abel Ferreira. As críticas pareciam injustas com um cara que tinha vencido a Libertadores poucos meses antes e que conquistaria de novo poucos meses depois. Uma filosofia de trabalho única, não o time mais forte ofensivamente, mas extremamente organizado e constante. Resultados que trouxeram uma das épocas mais vitoriosas do clube. Mas será que isso acabou? Vamos ver isso hoje. Pra começar, eu preciso falar que eu não sou palmeirense, mas eu ainda acho uma loucura uma possível saída do Abel Ferreira e eu vou explicar o porquê. Só que aqui a análise vai ser bem fria, eu vou passar por todas as contratações e também pelos resultados que o time teve, principalmente nesses 3 últimos anos, que são onde a torcida critica mais. Então vamos lá, pra começar isso eu tenho que voltar pra 2022, mas vai ser rápido. Eu prometo. Esportivamente, o time viveu uma das suas melhores fases, tanto em gols, aproveitamento e defensivamente também, conquistando 3 títulos, incluindo o Brasileirão. O elenco, porém, teve seus altos e baixos, caiu para o Atlético Paranaense na semifinal da Libertadores e na Copa do Brasil para o São Paulo nos pênaltis. Lembre disso. Aquele também era o primeiro ano de Leila como presidente, e os seus primeiros reforços foram Flaco Lopes, Bruno Tabata, Merentiel, o zagueiro Murilo, Rafael Navarro, Jailson e o goleiro para reserva do Everton, Marcelo Lomba. Vamos combinar que hoje já dá para avaliar que isso foi uma janela péssima. Podemos dizer que é culpa do Abel? Aqui eu ainda acho que não, porque o time entregava muito e quem nega isso é maluco. Sua habilidade principal era de mesclar os jovens com os jogadores mais cascudos, fazendo assim um time muito difícil de ser batido. Entrando em 2023, porém, as coisas mudaram. Chegaram apenas o atacante Arthur vindo do Bragantino e um promissor meio-campista colombiano vindo da Série B. Nada muito caro. Hoje podemos ver que Richard Rios foi uma baita contratação, mas por outro lado, porém, tivemos a saída de Danilo e Scarpa para a Inglaterra. E esses dois não eram só titulares, mas eram fundamentais nas principais fases do jogo. O Scarpa, para mim, inclusive, teve em 22 a melhor temporada da carreira dele. E o Danilo, a torcida sente falta até hoje. Mesmo assim, veio o título paulista, a equipe continuava fazendo uma boa primeira fase na Libertadores e tinha o Endrick com 16 anos entrando cada vez mais. Então, tava tudo certo. Ou não. Do ponto de vista de resultado, até certo momento sim, o Palmeiras termina o primeiro turno em segundo, mesmo com um Botafogo avassalador, e na Libertadores passou pelo forte Atlético Mineiro nas oitavas. Só que o jogo do Abel já não era mais o mesmo. O ataque se tornou pouco produtivo, uma aposta muito grande em cruzamento, sendo o time que mais apostava nessa jogada no Brasil, e ideias que pareciam sem saída. Ser o time que mais faz cruzamentos não necessariamente quer dizer que o time é mal treinado, mas nesse caso o Palmeiras parecia que faltava muita coisa. E se você ouviu nos últimos dias sobre eliminação no Allianz, aqui você tem um prato cheio. Contra o São Paulo na Copa do Brasil, derrota na ida. E na volta em casa, quando todos esperavam algo, um Palmeiras bem pouco produtivo, outra derrota e uma queda para um rival. Na Libertadores, um péssimo jogo na Bomboneira contra um Boca que, pra ser justo, era um time bem fraco. Não conseguiu vencer mesmo com um a mais e perdeu nos pênaltis, que é uma coisa que acontece com regularidade no Palmeiras nos últimos anos. E aqui Abel voltou a ser criticado principalmente pela demora para colocar o Endrick no time. E quando ele fez, já era tarde demais. Aí depois disso, no Brasileiro, o Endrick finalmente desabrocha, desanda a fazer gol, incluindo o 4-3 contra o líder Botafogo, o que deu um bi do brasileiro de forma surpreendente pro Palmeiras, mas que aconteceu de forma meio maluca. Primeiro que o Botafogo entrega de uma forma inacreditável, a gente nunca vai ver isso de novo, tanto que eles terminaram em quinto. E outra coisa que a gente tem que se atentar é que o Palmeiras de jogo grande aqui não se mostra, e a gente pode olhar isso pelos confrontos diretos. Contra o quarto colocado na tabela Flamengo, um empate e uma derrota. A mesma coisa contra o Galo, que ficou em terceiro, e só contra o vice Grêmio, que foi uma derrota e uma vitória, além de que 70 pontos normalmente não é uma pontuação de campeão. Mesmo assim, é mais um título da era Abel Ferreira, tem que respeitar. Vamos para 2024, muitas críticas ao Palmeiras na janela de transferência, e para isso a Leila traz alguns nomes. Mas eu quero deixar claro que nesse ano em si, os nomes que vieram não foram negócios tão ruins assim. Óbvio que não dá para acertar todas, mas aqui foram boas apostas, e depois que aconteceu é muito fácil falar, então vamos analisar de uma forma mais fria. Giai é uma boa contratação, útil para o time de hoje, tanto que não sai do elenco titular. Aníbal, mesmo tendo seus dias de Zidane, é um jogador que fez um ótimo Mundial em 2025, e o Maurício é o jogador que todo mundo gostaria. Dá para questionar a vinda do Rômulo sim, mas era uma grande aposta. Bruno Rodrigues deu azar de se lesionar tanto, e o Caio Paulista era mais um jogador para ser reserva. Aí tem o fator Felipe Anderson, não rendeu? Não, mas a gente não pode ser engenheiro de obra pronta, porque quando o cara veio, ele estava sendo disputado pela Juventus da Itália, a expectativa é que ele ia deitar no Brasil, então não dá para dizer que foi uma ruim contratação, foi apenas uma aposta que não deu certo. O time vence o Paulista, tem algumas saídas que acontecem, mas não tão importantes até o embarque de Endrick para Madrid, que acontece no meio do ano. E aqui é o ponto de virada para ver que o trabalho do Abel começa a decair. Perdeu a constância? Não, isso nunca aconteceu, tanto que hoje o time ainda está em terceiro lugar no Brasileiro. E na época também brigou pelo título, mas por que decaiu? Simples, pelo fato de que o Estevão foi tomando cada vez mais o protagonismo, mas não de uma forma que ele se encaixava no elenco, e ele se tornou o principal jogador do Palmeiras com 17 anos. Óbvio que pelo talento que tinha isso é aceitável, mas as táticas do time não acompanhavam. A combinação de jogadores jovens com os vencedores já não
rendiam. De um lado ainda tínhamos caras como Gustavo Gomes que tinham liderança, mas do outro, Rony, Zé Rafael, Gabriel Menino, Dudu e outros caras ou estavam envelhecendo ou caindo aos poucos. Na Libertadores, por outro ano consecutivo, uma ótima primeira fase, mas nas oitavas de final contra o Botafogo um domínio completo. Por pelo menos 120 minutos o Botafogo foi o melhor time e põe pra estatística mais uma eliminação no Allianz, mesmo que tenha sido do jeito que foi. Nas oitavas dessa vez da Copa do Brasil a queda foi pro Flamengo, onde também foi pior no desempenho, e no Brasileiro o que ficou mais marcado foi como o time não conseguiu vencer contra os do topo da tabela. Contra o Flamengo não venceu, contra o Fortaleza também, contra o Inter mais resultados negativos, e mesmo com o Botafogo dando uma moscada em certo momento, a derrota no Allianz foi o que decidiu o título para os cariocas. Ainda teve o clássico contra o Corinthians que coloca o rival no eixo em uma caminhada histórica. Enfim, o rendimento era ruim. O Palmeiras da versão de 2024 era mais ou menos um toca no Estevão e vendo o que dá. Isso ficou de herança para esse ano. Só que calma, eu tô olhando o ponto de vista de alguns números. Sim, o Palmeiras perdeu os mata-matas e foi pior em vários deles, tirando o contra o Boca, vai. Só que o Palmeiras continuou sendo o time mais temido do Brasil, o time que não perde pontos para adversários menores e também nenhum ponto bobo. Então meio que não tenho o que falar. Tudo bem que aquele time de 2021 não vai voltar mais, os jogadores já estavam muito mais envelhecidos e também já não rendiam a mesma coisa. E a reformulação seria mais desse ano mesmo, de 2025. Mas eu já vou falar disso, porque antes eu paro aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Eu normalmente não faço vídeo sobre o futebol brasileiro, porque eles normalmente não funcionam, mas se esse aqui der certo, eu posso fazer mais, então me dá uma chance. Voltando, a gente entra nesse ano. E o desempenho no Paulista é ridículo, não tinha jogadas e quem mereceu ser campeão foi o Corinthians, e ainda perdeu em casa de novo. Porém, o maior agravante nesse ano é que tudo o que podia gastar e tudo o que faltou gastar nos anos anteriores, o time gastou. E vamos fazer uma checklist do que funcionou e do que não funcionou, porque é até engraçado. Para iniciar, Bruno Fux por custo zero, que para compor elenco, tendo Murilo e Gustavo Gomes, é um bom jogador, então ponto pro Palmeiras. Lucas Evangelista, outro jogador útil, vendo do Bragantino, mas que até agora não provou nada. E tem também a grande loucura da janela, que foi gastar 30 milhões de reais no Mikael. Um zagueiro que até agora é tenebroso, se posiciona mal, deu pra ver contra o Yuri Alberto tanto na Copa do Brasil quanto no Paulista, o quanto ele atrapalhou o time e realmente é uma contratação péssima. Emiliano Martínez é bom? Pode ser, mas talvez não por 45 milhões de reais. Facundo Torres é outro que não mostrou que veio pelo valor investido e é uma contratação até agora sem sentido. Tem também o Paulinho, que foi um erro pensando em scout, já que ele já vem lesionado e tá passando por outra cirurgia sem saber qual vai ser a sua recuperação. E por último, o Vitor Roque, que pode não render ainda, mas é uma boa aposta. Sobre o Roque, eu sei que tem muita piada em cima dele, mas na minha opinião ele pode melhorar a qualquer momento. Ele tem intensidade, tem velocidade, é um jogador muito forte fisicamente, então eu não acho ele um bagre não. Também tivemos a saída de vários caras que já não rendiam no elenco, mas que eram de suma importância pro Abel, e da grande geração vencedora sobraram apenas 4. E o que mais pega ainda são os valores, 500 milhões de reais em jogadores que não renderam nada, e que não fazem nada, não são protagonistas, não conseguem render o que precisam. Muito porque os jovens que chegaram não rendem, e também pelos experientes que já estavam no clube que começaram a ir muito mal. Um exemplo é o Rafael Veiga. E sendo sincero, olhando pra trás, o momento atual do Palmeiras, beleza, é onde a crise se instaurou, mas é algo até compreensível dadas as circunstâncias. E calma, se liga na linha do tempo. Depois do Paulista, o Abel arruma o time, coloca o Felipe Anderson finalmente jogando bem, o Palmeiras inicia o Brasileiro como líder e mais uma vez faz uma fase de grupos da Libertadores absurda, o que já se tornou normal. No Mundial, pode até se dizer que o desempenho não foi dos melhores, mas mesmo assim foi o segundo melhor brasileiro, chegou nas quartas de final e desembolsou muito dinheiro. Ou seja, no geral, objetivo alcançado. Aí, como já sabíamos, na volta o Palmeiras perde o Estevão, mas perde também o Richard Rios, e o Murilo se machuca. Então, o que a gente vai esperar de um time que tá sem vários jogadores? É óbvio que tem elenco pra melhorar, gastou muito, mas precisa de tempo, e esse é o momento atual. O pós-mundial do Palmeiras é sim muito fraco e no confronto direto as coisas esse ano pré e pós-mundial continuam não muito boas. Foi derrota pro Cruzeiro, pro Bahia e pro Flamengo, sendo pro Fla de novo no Allianz. Mas o que mais incomoda a torcida mesmo é o retrospecto contra o seu maior rival. Perder 2 mata-matas em um ano torna tudo mais alarmante e o pior é da forma que foi. Só pra deixar claro, perder uma eliminatória pra um time grande contra o Corinthians nunca vai ser um vexame. Não é a mesma coisa que foi contra o CRB, como eu citei no começo do vídeo. Só que o grande problema é que o Palmeiras se mostrou desequilibrado mentalmente e foi pior que o Corinthians nos 2 jogos, mesmo tendo um elenco, em teoria, melhor. E passando por isso, eu vou tentar falar o que eu entendo do lado da torcida e também a minha opinião. Sim, é verdade, o desempenho é muito abaixo, o investimento foi muito alto e não rendeu, a cobrança é necessária, mas fora Abel, ainda não. Como eu disse, reconstrução é a palavra, e tem aquele negócio, o time não vai ganhar título todo ano. Isso não aconteceu em 90, não aconteceu em 2000 e também não vai acontecer agora. Isso não vai rolar. Eu, como adversário, adoraria ver o Abel fora e isso pode ser sim uma opção, mas ainda tem margem para melhorar. Todos os times do mundo que são vencedores normalmente têm um tempo limite. Isso vale pro Real
Real Madrid de Zidane, pro City de Guardiola e pode servir pro Palmeiras de Abel. Ciclos se encerram. A diferença, porém, é a circunstância. No futebol brasileiro, um time que se mantém perigoso mesmo em momentos ruins é algo raro. E mesmo com essa fase horrível, o Palmeiras está em terceiro no Brasileiro e se melhorar um pouquinho já é líder do campeonato, além de que tem time para brigar pela Libertadores. Óbvio que mudanças precisam acontecer e precisa se entender por que todo esse dinheiro foi gasto em tanto jogador questionável, mas tirar o Abel agora pode ser um erro fatal. Talvez um técnico novo pode reorganizar sim a casa e trazer ideias diferentes, como por exemplo o Arne Slot fez no Liverpool. Ou talvez a busca por um bom treinador como Abel pode levar ao que aconteceu com o Flamengo na busca por um novo Jorge Jesus. Qual que é o mais provável de acontecer? Primeiro, de novo, é um trabalho que ainda está em reconstrução e segundo, o Abel é quem montou esse elenco, então a melhor pessoa com tempo para melhorar ele é o Abel, porque ele sempre foi um grande de um treinador. Óbvio que a postura dele todos esses anos também joga contra por muitos momentos com os repórteres ou em entrevistas, ele vai muito mal e sim, o time tá muito pior do que já foi um dia. Mas o nível das críticas é muito acima, tanto pela constância que ele ainda tem e tanto pelo que ele já fez. O Palmeiras não é o Real Madrid, não vai ganhar tudo todo ano, isso não vai acontecer. Então não, pra mim, não faz sentido tirar o Abel agora. Eu até entendo quem diz isso por uma questão técnica, mas pra mim não faz sentido. Acho que jogar o cara mais vencedor dos últimos 5 anos fora é uma grande loucura, mas isso é a minha opinião. Então eu quero saber a sua opinião. O que você acha do trabalho do Abel, se ele merece continuidade ou qualquer outra coisa que você queira falar. Tentei fazer um panorama geral, talvez eu possa ter esquecido de alguma coisa. Não falei da contratação do Sousa, por exemplo, porque ele acabou de chegar, mas aqui a gente falou meio que de tudo. E no mais, é isso. De novo, se inscreve no canal e se você quiser continuar comigo, é só clicar na tela que a gente vai se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.